Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 9 a 15. Eclesiastes, capítulo 3, os versículos 9 a 15. Este é a sequência que nós daremos, então, à exposição neste livro. Eclesiastes, capítulo 3, os versículos de 9 a 15. Eu farei a leitura, que os irmãos estejam acompanhando. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens, para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, de infinita bondade e misericórdia, Deus justo, nós queremos rogar a misericórdia do Senhor neste momento, para que o Senhor seja adorado, exaltado, através da exposição da Tua palavra. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de mim, Pai. O Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu por mim mesmo não tenho condições de expor a Tua palavra com fidelidade e honrar o Teu santo nome. Então, que Teu Filho amado, que é a palavra, o Verbo encarnado, que Ele possa dirigir-me, ó Pai, na exposição da Tua palavra, e que Ele fale a cada coração, e que tudo possa redundar em glória e louvor ao Senhor, e para o alimento, a edificação e o crescimento da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, de vez em quando, nós tomamos conhecimento de algum artista, né? Algum ator, algum cantor, alguém famoso. E quando essa pessoa ela morre, sempre vem aquelas charges, ou então algum tipo de comentário de alguém. Por exemplo, imagine o velório dessa pessoa e os repórteres estão ali naquele lugar e começam a conversar com todo mundo a respeito da partida daquela pessoa, e geralmente você escuta de alguém assim: que Deus dê a ele um lugar melhor, que Deus dê a ele um bom lugar. Às vezes vem aquelas charges com a pessoa chegando na eternidade, sendo recebido por São Pedro, né? Algumas coisas nesse sentido. Aqueles que não são cristãos, eles também entendem que a pessoa que morre, ela vai para algum lugar, que na verdade existe algum lugar. A vida não deve se resumir só a esse mundo. Não é possível que a gente vive 60, 70, 80, 90, 100 anos e morre e acabou. Mas existem os ateus que acreditam desta forma. Eles creem que a nossa vida é o que há e não existe qualquer realidade pós-morte. Entretanto, eles creem numa espécie de continuidade de existência na memória e no legado deixado neste mundo. Então, na verdade,
as pessoas morrem, mas o legado fica. Fica o legado para os filhos, fica o legado para a sociedade. Até porque, há quantos anos não morreu Mozart? E nós estamos até hoje ouvindo suas músicas. Há quantos anos não morreu algum famoso, por exemplo, Rembrandt, e nós continuamos lembrando dele através de suas obras. Então, as pessoas, elas morrem, mas fica um legado, e ela então continua viva na memória daqueles que aqui estão, continua vivo na memória dos familiares, continua vivo na memória da arte, da música e etc. Ou então, quando você pega para os universitários aí, Pitágoras, que criou o famoso teorema de Pitágoras, e nós estamos falando de Pitágoras até agora. Então perceba que existe no homem aquela noção de que não é possível que a vida se resume aqui. Eu não sei se você conhece uma música bem antiga, de uma dupla sertaneja, que eles cantavam assim: o mundo não acaba aqui. Tem uma música antiga que tinha essa expressão: o mundo não acaba aqui. E é interessante porque nesse texto é exatamente isso que Salomão está mostrando. O homem, ele tem algo dentro de si que faz com que ele sinta que a vida não se resume ao período de existência. Há no coração do homem um entendimento de que a vida segue. E Salomão, ele, no capítulo 3, ele vem falando sobre temporalidade. Ele fala que tudo tem o seu tempo determinado, etc. Há tempo de morrer, há tempo de nascer, há tempo de plantar, há tempo de colher, etc, etc, etc. E depois ele entra numa parte onde ele fala daquilo que vai além do tempo, que é a eternidade. De 1 a 8, Salomão disse que tudo tem o seu tempo, tudo tem um propósito, tudo tem uma ocasião certa. Então, Salomão apresenta para nós que Deus tem um cronograma para a humanidade. E esse cronograma será cumprido fielmente. Isso mostra que o cronograma de Deus é um cronograma sábio. Porque quando você vai lá para Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, fala da mente de Deus, que é insondável, e diz que ele não pede conselhos a ninguém. Então esse Deus que não pede conselhos a ninguém, até porque não tem ninguém que possa aconselhá-lo, é aquele que é toda a sabedoria, e por ser toda a sabedoria, o seu cronograma para a humanidade é sábio, e esse cronograma vai se cumprir. E agora dos versículos 9 a 15, Salomão ele declara que o homem ele deve usufruir das coisas que este mundo apresenta, ou seja, ele deve usufruir das coisas dentro do tempo. Entretanto, nada pode preencher o coração do homem. Há algo no coração do homem que não pode ser preenchido pelo dinheiro, pelos relacionamentos, pelos bens, pela saúde, pelas conquistas, pelas graduações. Existe algo no homem que fica sem preenchimento, e ele entende que por mais que ele conquiste, por mais que ele cresça, por mais que ele se desenvolva, por mais que ele se relacione, por mais que ele tenha muitos amigos, por mais que ele tenha um bom casamento, por mais que ele tenha uma boa família, por mais que ele tenha dinheiro, por mais que ele tenha sucesso na sua vida profissional, tem alguma coisa dentro dele que não encontra significado. E é exatamente o que Salomão trata aqui. Deus colocou no coração do homem um senso
de eternidade. Um senso de que há algo além e que a gente só vai encontrar significado em algo além. Olha o que disse João Calvino a respeito disso, que ele chamava de sensus divinitatis, ou seja, senso do divino. Calvino ele disse o seguinte, abre aspas, foi gravado na mente humana um sentimento de divindade que jamais será apagado. Tanto seja naturalmente inata em todos a convicção que há um Deus, como esteja profundamente arraigada tal convicção na própria medula dos homens. Fecha aspas. Na medula dos homens há um senso de eternidade. Philip Ryken, ele disse o seguinte, abre aspas, nascemos com uma saudade de outro mundo, de uma vida com Deus que se encontra além do alcance do tempo mortal. Fecha aspas. Então Salomão vai nos ensinar, através dos versículos 9 a 15, algumas verdades. E a primeira verdade que Salomão nos ensina, nos versículos 9 e 10, é de que nós precisamos contemplar a soberania de Deus. 9 e 10 diz assim, que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Salomão ele começa o versículo 9 com o mesmo questionamento do versículo 3 do capítulo 1. Se você voltar lá para o capítulo 1 do versículo 3, Salomão disse assim, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Trabalha, conquista, faz. E o que proveito tem disso tudo? E agora no capítulo 3, versículo 9, Salomão faz o mesmo questionamento. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que ele se afadiga? Então, Salomão ele continua querendo entender se existe algum retorno. Existe algum retorno de tudo aquilo que eu faço? E então Salomão expressa para nós que uma vez que todas as coisas têm o seu tempo designado por Deus, todo o trabalho de uma pessoa por si mesma não pode mudar os tempos nem as circunstâncias. Nós trabalhamos, fazemos, conquistamos, crescemos, desenvolvemos, mas a gente não tem controle sobre o tempo, a gente não tem controle sobre as circunstâncias. Nós somos pegos de surpresa em muitas ocasiões. Às vezes acontece alguma coisa conosco que você para, senta e fala, ainda não me caiu a ficha. E você tinha todo um plano para aquele dia, e aquele plano cai por terra, porque alguma coisa aconteceu que mudou completamente o plano daquele dia, porque nós não temos controle sobre o tempo, sobre as circunstâncias, sobre os eventos, e Salomão está nos dizendo aqui nesses versículos 9 e 10, que Deus é o Deus que tem o controle sobre todas as coisas. Olha o que ele diz no versículo 11, tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então tudo aquilo que Deus faz é bom. Todos os eventos da humanidade, por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, por mais que você fique com uma baita interrogação na mente, aquilo para Deus é bom, é agradável, porque está de acordo com a agenda dele. Aquilo para Deus é bom. As estações da natureza, os padrões da atividade humana, tudo isso está sob o controle soberano do Criador. Ele controla os eventos, ele controla as épocas. Talvez pareça que um descontrole de alguns cientistas num laboratório da China fez com que uma pandemia tomasse conta do nosso planeta nos anos de 20, 21 e 22, mas tudo aquilo cumpriu a agenda soberana do Criador.
Parece que o que está acontecendo hoje no cenário mundial, essa briga comercial entre alguns países, parece que aquilo está em desordem. Entretanto, Deus está no controle dos eventos. E se o Canadá virar um estado americano, está dentro da agenda do Criador. Do início ao fim, Deus faz tudo de forma organizada, decente, porque Deus é um Deus de ordem. E se Ele é um Deus de ordem, nada no mundo está desorganizado. É bem verdade que esta humanidade está amaldiçoada por causa do pecado. Mas Deus age através dessa bagunça que nós criamos, de maneira com que essa bagunça seja ordenada por Ele mesmo. E Ele dirige tudo para a sua glória. Não só há um tempo para tudo, mas Deus sempre faz tudo no tempo certo. Então, irmãos, diante disso, o que Salomão quer nos ensinar através desses versículos? Que em vez de insistir que tudo aconteça do nosso jeito, que tal descansar na soberania de Deus? Vamos pegar aqui, vamos parafrasear um texto da Escritura que fala assim: por que você vai lutar contra os aguilhões? Então, rapaz, é o seguinte, não tem como o cronograma, a agenda de Deus sair de um jeito diferente. As coisas vão acontecer do jeito que Ele quer que aconteça, do jeito que Ele decidiu que aconteça. Então, que tal, no lugar de você insistir para tentar fazer as coisas do seu jeito, para organizar a agenda do seu jeito, para tentar viver a vida do seu jeito, para tentar caminhar neste mundo do seu jeito, para tentar controlar as coisas do seu jeito, sendo que há uma agenda e você não pode lutar contra ela, porque é a criatura lutando contra o Criador. Cristo veio na plenitude dos tempos. Jesus morreu pelos nossos pecados a seu tempo. Todas as coisas aconteceram de uma maneira maravilhosa. Também no versículo 11, Salomão nos ensina uma segunda verdade. Ele nos ensina que nós precisamos observar esse contraste que há entre o tempo e a eternidade. Veja bem, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então o que nós percebemos aqui, irmãos, é que Deus colocou a eternidade em nosso coração. Nós fomos feitos para viver eternamente, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 22. Nós temos um desejo desesperado de uma vida que não termina. É por isso que mesmo aqueles que não são cristãos acreditam na possibilidade de vida pós-morte. E mesmo os ateus que não acreditam numa vida pós-morte, eles acreditam numa continuidade de existência através da memória das pessoas, através do legado deixado. Então eles não conseguem perceber numa vida apagada, uma vida que não tem mais qualquer tipo de atuação na realidade, porque nós fomos criados assim. Muitas das promessas mais preciosas da Bíblia nos oferecem bênçãos eternas. Nós percebemos à luz da Escritura que nós cremos num Deus que é eterno, num Deus que fez uma aliança eterna, conforme Gênesis capítulo 9, versículo 16. Nós cremos que viveremos num reino eterno, e que Ele cumpriu todas essas promessas através de Cristo Jesus. Então nós cremos numa vida que se segue na eternidade.
Tanto é, irmãos, que partir é estar com Cristo. Há uma separação de corpo e alma, mas existe uma continuidade de existência. É bem verdade que o corpo, ele vai se decompor na sepultura, mas a alma não morre. Ela volta para Deus que o deu. Nós fomos criados para a eternidade. O problema, irmãos, é que nós ainda vivemos num mundo sujeito ao tempo, às épocas. Então existe um abismo entre eternidade e o tempo presente. Hoje nós não estamos vivendo na eternidade. Nós vivemos no tempo, num período temporal. Só que existe em nós esse senso, esse desejo, essa inclinação por esse tempo que há de vir. E por isso que nós não conseguimos perceber as coisas no todo. Veja como disse Walter Kaiser Jr., abre aspas, essa busca é um desejo bem enraizado, um impulso compulsivo, porque as pessoas foram criadas à imagem de Deus e foram feitas para apreciar a beleza da criação, conhecer o caráter, a composição e o significado do mundo e discernir seu propósito e destino. Aí se encontra a majestade e a loucura de tudo isso. Os mortais possuem uma curiosidade inata e uma capacidade de aprender como todas as coisas, em sua experiência, podem ser integradas para formar um todo. Fecha aspas. Olha o que disse C.S. Lewis. Se eu encontrar dentro de mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Se nenhum dos meus prazeres terrenos consegue satisfazê-lo, isso não prova que o universo seja uma fraude. É provável que o papel dos prazeres terrenos jamais foi satisfazê-lo, mas despertá-lo, sugerir a coisa verdadeira. Fecha aspas. Então, irmãos, esta ânsia pela eternidade acaba, infelizmente, conduzindo a humanidade à idolatria. Porque se existe algo além de mim, os homens começam a criar os seus próprios deuses. Os homens começam a servir aquilo que eles criam para ser os seus deuses. Porque se ele tem um senso de que há uma vida fora dele, de que há um mundo fora dele, de que há uma realidade fora dele, então ele precisa criar um ídolo. E esse ídolo pode ser um ídolo formado de gesso, de madeira, de pedra, onde ele vai adorar esse ídolo. Também esse ídolo pode ser o seu próprio dinheiro, esse ídolo pode ser pessoas, este ídolo pode ser qualquer coisa. Não é isso que Paulo viu lá em Atenas? Eu gostaria que você, por favor, marcasse a sua Bíblia aí e fosse lá para Atos, capítulo 17, dos versículos 16 a 31. É esta a noção que Paulo tem quando ele chega em Atenas. Quando ele percebe que aquele povo era religioso, eles tinham uma noção de uma vida espiritual, de uma vida eterna, só que era uma vida eterna confusa, distorcida. Perceba aí a partir do versículo 16, do capítulo 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela. E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram no Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses,
em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos profetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então perceba que o apóstolo Paulo chega em Atenas e percebe que ali havia uma diversidade de altares para vários ídolos. E um desses altares era um altar para o chamado Deus desconhecido. E por que isso? Os estudiosos acreditam que os atenienses, pelo seu desejo de ter um contato com o eterno, com o sobrenatural, com aquilo que está no metafísico, que é o metafísico, eles então criaram vários deuses, e aí pensaram assim: vai que a gente esqueceu de algum, então vamos aqui fazer um altar para o Deus que a gente não conhece. E aí o que o apóstolo Paulo fala? É exatamente sobre esse Deus que eu quero apresentar para vocês. O Deus que vocês não conhecem é o Deus verdadeiro. Vocês servem a falsos deuses. Há em vocês um desejo por uma vida espiritual, mas essa vida espiritual só é possível por meio deste Deus desconhecido, em Cristo Jesus. A idolatria também, irmãos, ela é um pecado vasto. Quando a gente vai lá para Romanos capítulo 1, de 18 a 23, fala que os homens, eles abafam o conhecimento que eles têm de Deus para servir a criação. Eles começam a servir as coisas, as pessoas, aos animais, porque há um senso de uma vida que vai além de mim, e esse senso é o senso criado por Deus. Nossos desejos, irmãos, mais profundos jamais serão satisfeitos, porque a única satisfação que a alma encontra é a satisfação em Cristo Jesus. Os deuses, os ídolos, o dinheiro, o conhecimento, a sabedoria, a graduação, as amizades, as circunstâncias boas, elas não podem satisfazer o desejo do coração do homem, porque aquilo que o homem tem sede, e ele tenta matar essa sede com pessoas, coisas e situações, só pode encontrar sentido em Cristo Jesus. É o único que satisfaz a alma. E é tão interessante esse senso de eternidade que Deus colocou nos homens. Eu me lembro que eu falei aqui para os irmãos numa escola dominical, de uma ilustração de uma experiência que um pastor presbiteriano teve no Japão. Ele missionário no Japão, ainda está lá no Japão, e eu contei dessa experiência aqui um tempo atrás. Eu queria trazê-la novamente para refrescar a sua memória e para usar como exemplo nesse sermão. Esse pastor, ele foi pregar o evangelho no Japão. E lá ele descobriu que os japoneses, eles têm um conceito de que perdoar é um sinal de fraqueza.
perdoar é um sinal de fraqueza na cultura japonesa. E aí esse pastor falou assim: meu Deus, e agora como é que eu prego o evangelho? Porque quando eles falavam que Deus perdoa o pecador, o que eles entendiam? O Deus que você prega eu não quero não, porque esse Deus é fraco. Um Deus que perdoa é fraco. Isso é sinal de fraqueza. Então aquele pastor passou um bom tempo estudando a cultura japonesa. E aí olha só como que é interessante as coisas. O homem natural, ele não entende a realidade espiritual, mas Deus deixou uma marca na humanidade, que são pontes que a gente pode usar para pregar o evangelho. E olha a ponte que esse pastor encontrou no meio dos japoneses. Ele descobriu que existe uma lenda no Japão, que é o seguinte: se um discípulo ele comete crimes dignos de morte, ele então se torna réu e vai ser condenado à morte, o mestre dele pode assumir o lugar dele, pagar pelos crimes e ele não morre. Ele falou: é isso, essa é a ponte. O que ele disse? Começou a pregar: Deus perdoa, mas Deus não perdoa fazendo vista grossa. Deus perdoa dando o filho dele como mestre que morre no lugar de quem cometeu o crime. Então essa pessoa só pode ser absolvida dos seus crimes porque alguém morreu por ela. E esse alguém é Jesus. Então perceba que na cultura havia uma brecha, havia uma ponte, por causa desse senso de eternidade que Deus colocou no homem. E que eles, de uma maneira confusa, distorcida, borrada, eles não compreendiam. Também nos versículos 12 e 13, Salomão, ele nos ensina a viver para a glória de Deus diante de tudo isso. Então, Deus é soberano, Deus colocou a eternidade no coração do homem, e por isso, viva para a glória dele. Versículo 12 e 13. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Nesses versículos, Salomão está dizendo o seguinte: há em nós um senso de eternidade. Enquanto estamos no tempo, vivamos usufruindo de tudo que possa ter de melhor nessa terra. Usufrua, viva, sirva com alegria, com gratidão, trabalhe, conquiste, cresça, se desenvolva. Tanto é, irmãos, que esta expressão aqui, vida regalada, que está no versículo 12, foi traduzida, por exemplo, do hebraico, pela tradução revista e corrigida, como fazerem bem na sua vida. Então, vida regalada, fazerem bem na sua vida. A Nova Almeida atualizada traduziu por aproveitar a vida ao máximo. A Nova Versão Internacional traduziu por praticar o bem enquanto vive. E a Nova Tradução da Linguagem de hoje traduziu por procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Isso porque no hebraico, literalmente é vida boa. Então o texto seria o seguinte: regozijar-se e levar vida boa. Literalmente. E o que eles estão querendo dizer é o seguinte: é dever do homem, não há nada melhor para o homem do que se alegrar e viver a vida da melhor maneira nesse mundo. Mas a pergunta é: como se vive da melhor maneira? Como é possível viver da melhor maneira nesse mundo? Como é possível comer, beber, se alegrar, conquistar, trabalhar, servir, se não por intermédio
de Deus em Cristo Jesus. Os homens naturais, eles não conseguem usufruir do bem da vida, porque eles usam os bens da vida como ídolos. Eles usam os bens da vida como seu conforto, como a sua paz. O homem não enxerga no dinheiro, o homem natural, ele não enxerga o dinheiro como um meio de servir a Deus, como um meio de glorificar a Deus. Não, ele enxerga no dinheiro segurança. Quanto mais dinheiro, mais seguro estou. Quanto mais pessoas ao meu lado, mais seguro estou. Então as pessoas, elas começam a olhar para as coisas que Deus nos deu nesse tempo presente como ídolos, quando eles deveriam usar estas coisas, viver de acordo com a vontade do Senhor, através dos relacionamentos, através dos bens que o Senhor lhes concedeu para viver. Olha o que disse Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que Salomão está dizendo no versículo 12 e no versículo 13 é o seguinte: meu amigo, viva do melhor jeito, seja o melhor pai, seja a melhor mãe, seja o melhor pastor, seja o melhor sapateiro, seja o melhor médico, seja o melhor advogado, seja o melhor gari, seja o melhor pedreiro. Seja o melhor, busque trabalhar, viver a vida da melhor forma, usufrua de tudo aquilo que Deus te deu, usufrua de todo o fruto do seu trabalho. Você trabalhou, então usufrua do que você tem. Viaje, compre, viva com as pessoas ao seu lado que você tanto ama. Aproveite o tempo que você tem no tempo presente. Há muitas pessoas que, presas ao trabalho, elas não conseguem viver. Pessoas presas ao trabalho que não conseguem ter tempo em família. Pessoas que estão presas ao trabalho e não conseguem usufruir do tempo com os filhos. E os filhos crescem e o tempo passou. Viva da melhor maneira nesse mundo. E o versículo 14 e o versículo 15, Salomão nos chama a descansar e confiar na soberania de Deus. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Quando Salomão diz tudo quanto Deus faz, ele pode estar se lembrando lá do versículo 1 do capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo aquilo que Deus faz, Deus é soberano sobre os tempos e as estações. Tudo que Deus faz durará eternamente. E qual que é a resposta de Salomão diante disso? E isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Deus tem o controle da história, dos eventos, das estações, da vida. E esse controle que ele tem é para que os homens temam. E o que significa temer? Olha o que disse Philip Ryken. Temer a Deus não significa desistir da busca pelo sentido da vida, mas de descansar a nossa vida no único fundamento sólido do tempo e da eternidade. Temer a Deus significa confiar em sua presciência, crendo que Ele sabe todas as coisas, inclusive as nossas alegrias e provações no presente. Olha o que disse Martinho Lutero: temer a Deus significa isto: ter Deus em vista, saber que Ele vê todas as nossas obras e reconhecê-lo como o autor de todas as coisas. E é isto o resumo do livro de Eclesiastes,
Quer ver? Pula lá para o final de Eclesiastes. Vai lá para o capítulo final, o capítulo 12. Se não é isso que Salomão vai concluir, o versículo 13. Veja bem, de tudo que se tem ouvido, ou seja, de tudo que eu falei do capítulo 1 até o capítulo 12, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus. Tudo aquilo que Deus faz, o controle que Ele tem sobre a humanidade, o controle que Ele tem sobre os eventos, o controle que Ele tem sobre a história, é para nos levar a confiar, a descansar e a render glórias ao Senhor por causa da sua soberania. Aí a gente entra no versículo 15, que é um versículo muito difícil, inclusive, porque ele fala assim: o que é já foi, e o que é de ser também já foi. Ele disse isso antes. Lá no capítulo 1 ele disse: o que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. O que ele está falando aqui? A vida se repete. Não há nada novo debaixo do sol. O que foi antes está sendo agora e será amanhã. Geração vai, geração vem, e a vida, o mundo, a humanidade é a mesma coisa. E quando nós fizemos a exposição do capítulo 1, eu disse para os irmãos, Salomão não está querendo dizer, por exemplo, que lá na época dele tinha internet. Ele está dizendo que o homem é o mesmo, e os eventos são os mesmos. Pode ter havido algum tipo de desenvolvimento científico, ou até mesmo tecnológico, enfim, uma série de coisas. Mas o homem é o mesmo. Os problemas que o homem tem são os mesmos. O homem do passado é o mesmo do presente e vai ser o mesmo do futuro. Os meios pelos quais o homem enfrenta os seus dilemas podem mudar. Mas o coração do homem continua o mesmo, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. Então não existe nada novo debaixo do sol. Salomão fala sobre isso. A vida é uma rotina. A vida é uma rotina. E a parte final ele diz: Deus fará renovar-se o que se passou. Pode ser que o que Salomão está aqui querendo dizer é que Deus há de cuidar da sua vida, Deus há de restaurar os pecados cometidos no passado, né? Talvez seja isso por causa de Eclesiastes capítulo 12, versículo 14, quando ele fala que Deus há de trazer juízo todas as coisas. Então, é bem provável que Deus fará renovar-se o que se passou, seja uma promessa de que Deus há de perdoar os pecados, porque todos hão de prestar contas diante do Senhor, e que Deus então há de purificar, restaurar aqueles que estão nele, e todo o seu passado terrível contra a palavra dele há de ser perdoado. Então a gente pode tirar algumas aplicações disso. A primeira coisa é que as coisas que fogem ao nosso controle não nos devem levar ao desespero. Então a primeira palavra para você é: não se desespere diante dos eventos, diante das circunstâncias. Deus está no controle de tudo. A segunda palavra para você é que Deus promete perdoar os nossos pecados em Cristo e restaurar o nosso passado. Deus fará renovar-se o que se passou. Deus há de fazer novas todas as coisas. Por mais que a vida seja uma rotina, Deus há de fazer com que esta vida que é uma rotina seja nova no futuro. E a grande novidade da história temporal foi a vinda de Cristo Jesus, que fugiu à regra, porque até então todo mundo que nascia era pecador. Aí nasce alguém que nunca pecou.
e vive em completa obediência à palavra do Senhor. E aqui é bem provável que Salomão esteja dizendo isso. No futuro, Deus há de renovar as coisas que passaram e nós viveremos num outro tempo sem essa rotina que nós estamos vivendo até agora. E isso é uma promessa de perdão, porque lá em Miqueias capítulo 7, versículo 19, Miqueias disse que Deus tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Também o autor da carta aos Hebreus, usando inclusive, citando a profecia de Jeremias, ele diz o seguinte: porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as inscreverei, acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ou seja, Deus há de fazer novas todas as coisas. Diante de tudo isso, então, se você ainda não entendeu que a única satisfação que o seu coração pode encontrar é em Deus por intermédio de Cristo, entenda isso de uma vez por todas. Arrependa-se dos seus pecados, creia em Cristo Jesus, se renda a Ele, encontre a satisfação que a sua alma tanto precisa. E depois de encontrar essa satisfação, viva para a glória dele, usufrua das coisas deste mundo. Se até ontem você se apegava às coisas deste mundo como sua segurança, depois de Cristo, use essas coisas para a glória de Deus. Descanse em Deus e use as coisas. Aproveite a vida da melhor maneira para a glória do Senhor. Mas você só vai conseguir aproveitar a vida da melhor maneira se Cristo for a satisfação do seu coração. E eu gostaria de concluir dizendo que nós estamos no tempo, mas nós aguardamos a eternidade, e essa eternidade com Cristo. Jesus é a resposta da eternidade que você tem no seu coração. Jesus é o caminho para essa eternidade que você tem no seu coração. Não adianta colocar pessoas, coisas, bens no lugar, porque nada vai satisfazer. Jesus é a resposta, Jesus é o caminho para isso que você tem dentro do coração. E em Cristo Jesus, tudo há de ser novo, e você poderá glorificar o nome dele pelos séculos dos séculos.